Fala aí, fã de futebol, beleza? Espero que sim. Vamos começar o podcast 55 nesta quarta-feira, 23 de junho. Vai falar de Série B, Eurocopa em um mês para as Olimpíadas de Tóquio. Vamos começar com a Série B, porque o Goiás venceu o Avaí por 3-0. Com muita tranquilidade conseguiu subir na tabela, né? O Coritiba venceu o Vitória também por 1-0 e subiu na tabela. CRB venceu o Brasil de Pelotas por 2-1 e está se reaproximando do G4. O Leão, o Galo Alagoano, perdão. O Remo, que é o Remo Leão, empata com o Guarani em jogo equilibrado. Jogando em casa, a Ponte Preta empatou com o Operário, está sem vencer há 10 jogos e, por consequência disso, a lanterninha da Série B. Os 2 pontos conquistados foram justamente no empate contra o Vasco e contra o Operário. O Brusque e o Sampaio Corrêa também ficaram no 0-0. Confiança aguentou o Vila Nova a pressão e venceu por 1-0. Na Eurocopa tivemos um grande encerramento da fase de grupos e agora a gente já está na fase de mata-mata. Bom, com 2 gols de Cristiano Ronaldo, que foram de pênalti, Portugal empata em 2-2 com a França em Budapeste, na reedição da final da última Euro em 2016, quando Portugal ganhou da França no Stade de France por 1-0 com gol do Éder. Quem brilhou também foi o Benzema, que marcou 2 gols na sua volta à seleção francesa, já que sua última participação tinha sido em 2015. Então, portanto, Benzema voltou, marcou 2 gols. As 2 seleções garantiram vaga nas oitavas de final da Eurocopa. A França vai enfrentar a Suíça. Portugal vai ter muita dificuldade contra a seleção belga. Além disso, o CR7 igualou o iraniano Ali Daei e se tornou o maior artilheiro de seleções com 109 gols. Jogando em Sevilha, sua casa, a Espanha goleia a Eslováquia por 5-0 e avança para as oitavas de final da Euro. A Espanha que empatou, lembrando que a Espanha empatou os 2 primeiros jogos com a Suécia e a Polônia em casa e meteu logo um 5-0 da Eslováquia. Teve o primeiro gol do Aymeric Laporte pela seleção. Novamente o Morata perdeu um pênalti. O Morata nesses últimos jogos não vem conseguindo perdeu um pênalti também, não vem conseguindo boas finalizações. Já desde o ano passado, da temporada passada, ele era criticado nas Juventus por chances de gols claras que ele perdeu. Tem que melhorar isso. O Morata, que é um grande jogador, sem dúvida. Já quem tem o vexame, a gente vai falar isso na nossa live sábado. O Lewandowski até fez 2 gols, mas não deu. A Polônia chegou a empatar o jogo, mas foi derrotada com um gol de Clayson no final para a Suécia, que se classificou. Um vexame da Polônia, que é uma grande seleção e que poderia brigar ali para vencer essa Euro. A Polônia que tem bons jogadores no elenco também. E o Lewandowski é a peça principal. Uma seleção comandada pelo treinador português Paulo Sousa. Que vexame da Polônia, a gente vai falar disso na nossa live no sábado. Vamos falar do último jogo, que foi um jogão, uma seleção que surpreendeu, que mesmo que não tenha vencido e não tenha se classificado, surpreendeu pelo futebol que apresentou, no contrário do que muitos esperavam. Né? Não foi jogo fácil, foi jogo muito duro e sob protestos, né? Por conta da questão da iluminação da Allianz Arena. A Hungria jogou bem, empatou com a Alemanha em Munique. A Hungria que fez jogo duro na primeira rodada contra Portugal, contra a França e contra a Alemanha. A Hungria incomodou demais. A gente vai falar disso na live, né? Já vou tá preparando um conteúdo legal, inclusive o que eu espero aí dessas oitavas de final, tá, pessoal? Então, portanto, a Hungria não se classificou às oitavas, mas já a seleção do Joaquim Löw, que vai continuar no comando, a Euro é o último torneio dele no comando da Alemanha, para depois o Hans Flick assumir. Então, portanto,
a Alemanha se classificou às oitavas de final. Vai ter jogão Alemanha e Inglaterra. E vamos falar agora de Olimpíadas, porque faltam exatamente um mês para as Olimpíadas de Tóquio 2020, que vai ser realizada em 2021. Pela questão da pandemia, no passado não pôde ter sido ter sido realizado ano passado. Mas esse ano teremos as delegações vacinadas. Infelizmente já confirmamos 2 casos positivos da Covid-19. Foram num técnico da seleção de rugby de Uganda e em um atleta. Mas os atletas estão vacinados. 10 mil é a capacidade de público nas arenas. E teremos uma boa Olimpíada sim. Infelizmente com essa restrição de público. Mas eu acredito muito no potencial dos atletas. E no Clube das Camisas você não vai perder nada do que está acontecendo lá em Tóquio. O nosso podcast se encerra por aqui, bem curtinho hoje. Deixe o seu like e se inscreva no canal.